Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo 3. Este é o módulo de gestão escolar e acessibilidades, né? Eu sou a professora e mestra Natália Santiago Leite e vamos iniciar agora a primeira aula deste módulo. Neste módulo, nós vamos compreender, né, algumas coisas sobre gestão escolar e o seu papel frente às acessibilidades. Né? Nós vamos ter um pouquinho da introdução. Nesta aula, a gente vai ver a política educacional brasileira, as barreiras e acessibilidade. E nas próximas aulas, a gente vai ver eliminando barreiras para gerar acessibilidades e a gestão e acessibilidades. Bom, para começar, a gente precisa compreender um pouco o que é inclusão, né? Que é um processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana. Isso é descrito pelo autor Sasaki, 2009. Mas que diversidade é essa que a gente está falando? Que diversidade humana é essa? São as diversidades de raça, de gênero, orientação sexual, diversidade de deficiências, de língua, de etnia e etc. Assim, a gente tem que compreender como é feita essa adequação social. Né? Muitos autores alertam que essa adequação tem que ser feita com a participação das próprias pessoas na formulação e na execução dessas adequações. Né? E isso está previsto aqui no Brasil, tanto pela Constituição Federal de 88, e é bem referendado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, né? Número 9.394. E no artigo 14 ela afirma que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico e a participação das comunidades escolares e local nos conselhos escolares ou equivalentes, e assim formando uma gestão democrática. Outras políticas, decretos e leis vieram depois, né, destas principais, que foram a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, o Decreto 5.296, também conhecido como a Lei da Acessibilidade, e, para complementar, a Lei número 13.146, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, ou LBI. E assim, né, a gente vai falar agora um pouco de alguns questionamentos e alguns aspectos fundamentais que a gestão escolar precisa compreender para poder fornecer a inclusão adequada, que são compreender o que significa acessibilidade, o que significa barreiras, quais barreiras podem existir no ambiente escolar e quais as dimensões da acessibilidade que interessam à educação. Então, compreendendo a acessibilidade, a gente vai observar que no decreto, né, que a gente falou, o decreto 5.296, ele vai dizer que é uma condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transportes e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação. Já a LBI, ela diz que é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Agora a gente vai entender o que essas leis trazem sobre barreiras. O decreto ele vai dizer que é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento, à circulação com segurança e à possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação.
Já a LBI, ela vai dizer que é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo e fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. E assim a gente vai entender um pouquinho que barreiras são essas. Existem as barreiras urbanísticas, que está relacionada ao mobiliário, às condições urbanas, né, do ambiente, as arquitetônicas, e existem também as barreiras de transportes, as barreiras de comunicações e informações, barreiras atitudinais, as barreiras tecnológicas. E assim a gente vai compreender que as principais que estão relacionadas às barreiras que existem dentro do ambiente escolar são as arquitetônicas, comunicações e informações, as barreiras tecnológicas e as barreiras atitudinais. No próximo módulo, próxima aula, a gente vai compreender um pouquinho como a gente pode trabalhar essas barreiras.